No livro de 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 18, diz assim: Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a arca. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, está nos revelando, pelo Espírito Santo de Deus, algo tremendo que aconteceu na vida do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus se entregou por nossos pecados. Ele se entregou nas mãos dos pecadores para que a vontade de Deus fosse realizada. E passaram-se 3 dias para que ele voltasse à vida e saísse daquela caverna onde ele estava sepultado. Mas o que aconteceu nesse período, nesse intermédio entre a sua morte e a sua ressurreição? É isso que Pedro aqui está nos revelando. Pedro diz que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, foi pregar aos espíritos em prisão. Mas que espíritos são esses? O próprio apóstolo Pedro revela: aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía a arca. Ou seja, Jesus foi ao abismo, um lugar separado no inferno, onde existe uma prisão, pregar, anunciar, proclamar aos espíritos que estavam em prisão. Espíritos estes que tinham desobedecido a Deus na época do dilúvio, antes do dilúvio acontecer. Enquanto Deus pacientemente tinha esperado Noé construir a arca. É por isso que no livro de Judas, no capítulo 1, no verso 6, diz assim: Também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Veja que a palavra de Deus está começando a nos mostrar qual foi o crime que estes anjos que estão acorrentados, presos na escuridão, e que o Senhor Jesus foi proclamar a estes espíritos. Veja, o apóstolo Judas diz que eles não se limitaram à autoridade recebida. Ou seja, em outras palavras, Deus deu um limite. Deus disse: o teu lugar é este. Você tem que ficar aqui. Este é o teu domínio. A tua autoridade é sobre esta parte. Mas eles não se limitaram àquilo que Deus falou. Eles desobedeceram a Deus e deixaram o lugar que pertenciam. Abandonaram o lugar onde Deus tinha determinado que eles tinham que ficar. Então a estes anjos, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, no abismo, aguardando o dia do julgamento. Mas que pecado que foi que esses anjos fez? Que limite é esse que eles romperam? Que eles desobedeceram a Deus? No livro de Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 1 diz: Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram muito belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens,
elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Viu qual foi o pecado que esses anjos cometeram? Deus disse para esses anjos: o lugar de vocês é aqui. Vocês são diferentes dos seres humanos. Mas aqueles anjos, quando viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram a forma humana, deixaram o seu lugar, assumiram outra posição, romperam o limite que Deus tinha os dado e escolheram as mulheres que eles queriam, se casaram com elas e tiveram filhos. E os filhos destes anjos, a Bíblia diz que eram gigantes, homens com o DNA modificado. Eles corromperam a criação de Deus, você está entendendo? Eles modificaram a estrutura molecular do ser humano, o DNA do ser humano, e criaram filhos que eram gigantes, filhos que eram aberrações. E como uma forma não só de punir aqueles anjos, mas de mostrar para os demais anjos qual seria o resultado se fizessem a mesma coisa, Deus pegou aqueles anjos que haviam cometido este ato e os prendeu no abismo com correntes eternas na escuridão. Então, qual é a finalidade do Senhor Jesus? Ir ao abismo para proclamar o quê a estes anjos, a estes seres que tentaram corromper a criação de Deus, que tentaram barrar a obra de Deus, que tentaram, de alguma forma, destruir a raça humana a ponto de todos os projetos, todos os planos de Deus serem frustrados. Cristo vai a estes anjos e proclama que a obra de Deus não parou. Cristo vai a estes anjos que, com certeza, quando estavam na posição que Deus os havia colocado, eram autoridades, eram anjos chefes que governavam outros anjos. Somente por isso faz sentido que Cristo vá falar com eles, vá anunciar a eles, porque provavelmente eram anjos de grande confiança de Deus. Eram autoridades que Deus confiava, mas que traíram o Senhor, mas que desobedeceram ao Senhor. E pelo fato de serem autoridades, pelo fato de serem anjos de grande poder, de grande porte, Deus os guardou, Deus os prendeu, Deus os acorrentou para servir de exemplo aos demais. Então é por isso que durante toda a história, depois desses acontecidos, não se relata mais na Bíblia que nenhum outro anjo tenha feito algo igual, porque todos viram o que aconteceu com aquelas autoridades e pelo temor do Senhor, sabendo que Deus pune, que Deus não perdoa, eles mantêm, mesmo cometendo mal, mas não cometem o mesmo pecado que aqueles anjos cometeram. E Cristo anunciou que a cruz venceu. Cristo anunciou que a obra de Deus vai continuar, que a obra de Deus está só no início, que o Evangelho vai ser proclamado, que o Evangelho vai ser anunciado e que Deus formará um grupo seleto de homens e mulheres que estarão dispostos, que estarão prontos a obedecer a sua ordem, diferentemente daquelas autoridades que tinham tudo para ser anjos obedientes, anjos que teriam o orgulho de Deus, mas eles preferiram desobedecer, preferiram dar lugar ao seu próprio desejo quando viram as mulheres e as quiseram possuir. Você está entendendo, meu irmão? Este relato é maravilhoso para que nós possamos ver e entender a magnitude das coisas de Deus, a profundidade das coisas de Deus e entender que Deus zela pela obediência, Deus zela por você ser uma pessoa fiel e obediente à sua palavra. É por isso que a palavra de Deus diz: temos que atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Bondade, se vocês permanecerem obedientes à palavra, e severidade, se vocês desobedecerem à ordem do Senhor. Que Deus possa falar poderosamente ao teu coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.